Não vivemos mais uma realidade compartilhada. Não importa o que aconteça, a emoção sempre vai prevalecer sobre os fatos. Infelizmente, quero dizer. É só a verdade. A mídia precisa de análise crítica. Ainda temos grande influência. Assim se constrói confiança e conexão com o público. Oi, sou Colby Hall, editor fundador do Mediaite, e este é o Press Club. E no episódio emocionante de hoje, temos a estrela de longa data da CNN, co-apresentadora do The Situation Room e dona de um novo filhote, Pamela Brown. Adorei que você incluiu isso no meu título. Pronto. Você prefere Pam ou Pamela, ou tanto faz? Eu não me importo, mas minha mãe se importava e Pamela sempre quis ser Pamela. Então, se você reparar, Wolf Blitzer só me chama de Pamela porque minha mãe ligou para ele um dia, anos atrás, e disse: o nome dela é Pamela, não Pam. Parece que talvez você estivesse encrencada. Pamela, eu sei, exatamente isso. No ar, a gente fica com Pamela, mas fora do ar eu tenho todo tipo de nome. Então você postou nas redes sociais que eu acredito, se eu entendi corretamente, você tem. Você acabou de ganhar um filhote novo. Sim. E você tem um cachorro mais velho que está sendo super petulante e meio que protestando pelo fato de ter um novo cachorro na sua vida. Ah, minha cachorra, Bingo, minha labradora de 5 anos, está emburrada, quero dizer, protestando. Primeiro ele fez greve de fome, depois voltou para a casinha, pois labradores não resistem muito tempo sem comer. Eles adoram comida. Então, quando ele não conseguiu mais sustentar isso, ficou tipo, vou só ficar na minha casinha. Mas quando ele saía, começou a mancar. E a gente ficou tipo, meu Deus, espera, será que ele se machucou? Então pensamos, vamos fazer um teste. Peguei um pedaço de queijo porque labradores amam comida. Fui para o outro lado da sala e chamei, Bingo, vem cá. O mancar sumiu na hora. Virei para meu marido, que era adestrador de cães militares e entende muito de cachorros, e perguntei, ele fingiu uma lesão? E meu marido disse, sim, na verdade, cachorros fingem lesões. Isso é excelente. Pesquisei no Google e confirmei que é verdade. Bingo está passando por uma fase difícil, mas todos dizem para esperar algumas semanas, deixá-lo longe da Lucy Blitz, e ele vai melhorar. Então o Bingo tem um pouco de síndrome de protagonista. De onde você acha que ele tirou isso? Eu não sei, sabe de uma coisa? Talvez as pessoas... É um grande ego. Nós somos todos sobre o ego, né? E a gente gosta de ter toda a atenção pra gente. Então, sabe, talvez a velha mãe passe isso pra ele. Acho que a entrevista foi boa. Acho que temos tudo o que precisamos. Ok, podemos encerrar então. Então vamos começar do começo. Tudo bem, ok, vamos lá. Você cresceu no Kentucky. Isso mesmo, filha do governador e de uma apresentadora de televisão muito conhecida. Pessoas de certa idade conhecem bem sua mãe. Do CBS NFL Today com Brett Musburger, Jimmy the Greek e E.R.V. Cross. Como foi para você crescer com pais tão conhecidos e, ouso dizer, famosos no seu mundo? Sim, cresci sob os olhos do público, mas também vivendo em Lexington, Kentucky, senti que tive uma infância normal e pé no chão. E eu dou muito crédito aos meus pais, pelas pessoas com quem me cercaram e também pelo grupo de amigos que eu tinha, que eram simplesmente incríveis. Então, embora meus pais fossem, entre aspas, famosos, eu realmente não dava muita atenção para isso e simplesmente seguia meu próprio caminho. Eu gostava de andar a cavalo, adorava cavalgar, adorava jogar futebol, adorava sair com meus amigos e amava crescer em Kentucky. E as pessoas ao meu redor eram pessoas simples, gente do povo mesmo. E tipo, ok, todos nós somos seres humanos, quem se importa se você é famoso ou não? Tipo, sabe, você tem... Isso, na verdade, me ensinou muito sobre poder, influência e fama, e como isso não necessariamente leva à felicidade também. Tipo, eu acho que muita gente no ramo da mídia pode estar tentando subir essa escada de querer sempre mais e mais e mais. Quero ser famosa, nunca fiquei feliz por ter 2 pais famosos. Isso realmente mudou minha perspectiva. Que você pode, sabe, ter esse apetite insaciável e talvez nunca fique feliz. E não estou dizendo que meus pais não eram felizes, sabe? Não é isso, mas eles eram seres humanos, assim como todo mundo. Todos compartilham a condição humana. Exatamente, todo mundo sofre da mesma condição humana. Então, sou muito grata de várias maneiras por ter tido a criação que tive e por ter aprendido isso tão jovem. Bem, quero dizer, eu disse isso antes, brincando que na cultura de hoje você seria chamado de Nepo Baby. Mas eu diria que você mostrou ser... você está na CNN, está em Washington, D.C. Você está meio que dentro, sabe, da máquina de fazer estrelas, por assim dizer, do ponto de vista das notícias políticas. Mas você parece ser uma pessoa muito centrada, certo? E tem algo específico, sabe, além de ser do Kentucky, ou talvez o fato de sua mãe estar na TV. Algo que te deixou mais com os pés no chão?
Foi, sei lá, tipo educação, igreja, ou sabe, o que seus pais faziam que te mantinha tão pé no chão? Muito gentil você dizer isso. Dou muito crédito aos meus pais. Nunca me pressionaram a seguir essa carreira, pelo contrário, meu pai até me desencorajou. Ele dizia que eu nunca alcançaria o que minha mãe fez, mas nunca senti pressão. Eu pensava, Bem, eu seguirei meu caminho. Não quero esportes, quero ser jornalista. Desde pequena, adoro fazer perguntas, aprender e conversar. Sempre me interessei por pessoas. Minha mãe também nunca me pressionou ou incentivou concursos de beleza, mesmo tendo sido Miss América. Sempre dizia, siga seu coração e faça o que acha certo. Bom, você gosta de entrevistar e fazer perguntas. Se é isso que te interessa, siga esse caminho. E acho que isso me deu uma confiança interna para simplesmente seguir o que me apaixona. E eu já pensei muito sobre essa coisa de Nepo Baby. E eu nunca vou poder dizer com certeza se eu estaria onde estou agora sem os meus pais, certo? Quem realmente pode dizer isso, né? Mas o que eu posso dizer com certeza é que sou muito grata e eu nunca tomo o que tenho como garantido. E eu tento trabalhar duro todos os dias e aproveitar a oportunidade e as bênçãos que me foram dadas. E eu acho que isso ajuda a manter as coisas em perspectiva e o pé no chão. Eu realmente acho que isso vem do Kentucky e de ter crescido com pessoas incríveis e de simplesmente conseguir me relacionar com as pessoas. Acredito que isso vem da minha paixão genuína pelo que faço. Eu estou nisso porque amo ser jornalista e conversar com as pessoas, e eu penso nisso dessa forma. Eu vejo meu papel como um veículo para as pessoas, contando suas histórias e ajudando o público a entender o que está acontecendo no mundo ao seu redor. Me vejo como um veículo para isso, não como uma grande estrela da TV. Acho que isso me ajuda a manter os pés no chão, pois sou apenas um veículo para as pessoas. eu acho. Também, se você vê todo mundo como uma pessoa que merece o mesmo respeito que você receberia, isso facilita muito. E eu acho que às vezes as pessoas acabam se perdendo um pouco nisso. E, sabe, eu me lembro disso porque o ano passado foi um ano muito, muito importante para você de várias maneiras, mas você fez uma cobertura incrível em torno da tragédia Carrie Mystic no interior do Texas. E o que realmente, na minha opinião, influenciou sua reportagem foi o fato de você já ter sido um campista lá, e é um acampamento cristão para meninas. E eu cresci em Hutchinson, Kansas, onde acampamentos de igreja e cristãos são comuns, parecidos com os de escoteiros. Acho que alguns ouvem acampamento cristão e pensam em seitas ou algo assim. Como foi ser campista e depois continuar lá? Tipo, como isso tornou sua reportagem mais difícil ou mais fácil, considerando seu relacionamento com a instituição? Acho que tornou mais difícil porque trouxe de volta uma enxurrada de emoções. E, sabe, eu voltei aos arquivos e encontrei minha antiga pulseira e cartas que escrevi para casa, cartas que escrevi para minha mãe, que já não está mais aqui. Essas lembranças vieram fortes. Minha mãe me deixando no acampamento, a saudade de casa que senti e o quanto eu amava estar ali, em contato com a natureza. Mystic e a experiência incrível e transformadora que você tem lá quando criança. Então foi uma experiência realmente única para mim, porque eu estava lidando com aquela emoção pessoal de ter sido uma ex-acampante e tudo voltando à tona. Mas, ao mesmo tempo, eu era uma profissional, precisava ser jornalista e relatar o que estava acontecendo. E também ser mãe acrescentou outra camada a tudo isso, porque eu tinha uma menininha, sabe? E você só consegue pensar em como é horrível essas meninas doces e inocentes sendo levadas pelas enchentes e o que os pais delas e a dor que eles devem estar sentindo. Então, foi de longe a história mais difícil que já tive que cobrir, mas também a mais importante, eu sinto, né? Porque eu sentia que podia dar uma visão do que estava acontecendo ali que outros não conseguiam. Só por eu ter sido acampante lá, certo? E havia outros desafios, estávamos lidando com as autoridades que criam muitas barreiras para a mídia. Eles deixaram claro que não nos queriam lá. A maioria das pessoas era cética quando interagi com elas, por eu ser da CNN. Precisei conquistar a confiança deles, conversar e mostrar que estava ali só para compartilhar suas histórias. Bem, eu imagino isso. Além disso, o fato de que você não foi simplesmente enviado de Washington para representar a CNN e cobrir a história. Você tinha experiência pessoal na infância? Havia algo que talvez facilitasse seu acesso ou talvez gerasse algo como, você conhece esse acampamento porque você já foi um campista, foi isso?
Acho que ter sido campista lá ajudou as pessoas a se abrirem comigo. Tipo, Ah, você acampou lá. Além disso, minha mãe e família são do Texas. entendi. Eu já tinha uma conexão profunda com o Texas. Sou do Kentucky, mas também cresci no Texas, pois minha mãe sempre nos levava para lá. Ela tem raízes profundas. Ela foi Miss Texas e depois se tornou Miss América, Miss Texas. Então eu sempre tento encontrar, sabe, quando você é jornalista e está fazendo uma matéria, você sempre tenta encontrar uma conexão em comum, né? Claro. Quando conversava com pessoas céticas que não queriam falar comigo, eu mencionava que fui ex-acampante, que minha mãe é do Texas e cresci vindo aqui. Adoraria ouvir o que você tem a dizer e como isso te impacta. E você percebe que as pessoas se abrem e te olham de uma forma diferente do que talvez suas ideias preconcebidas. Deve ter sido realmente desafiador conversar diante das câmeras com pais que estão em seu estado mais cru de luto, tendo acabado de saber que perderam um ente querido. E eu, sinceramente, acho que, sabe, essa é uma história importante, muito importante de ser contada e transmitida, mas também exige uma sensibilidade e cuidado inacreditáveis para garantir que não pareça de forma alguma exploratória ou desrespeitosa, mas sim totalmente respeitosa. Isso deve ser realmente desafiador e eu fico curioso para saber como você, o que você usou ou o que fez para conseguir isso. Bem, foi preciso construir confiança e também simplesmente dar a eles a oportunidade. Alguns pais enlutados querem compartilhar sua história e destacar o legado de seu filho, certo? É catártico para eles, é terapêutico para eles. Então, eu me ofereci, como disse antes, como um canal. Para isso, compartilhar essa história e cuidar dela, sendo uma boa guardiã e respeitosa com os outros. Eu disse, olha, estou te dando a oportunidade, mas não se sinta pressionado, sabe? Então, eu simplesmente coloquei isso na mesa. E com o tempo, eles vinham até mim ou se abriam, e outros não queriam. Mas, na verdade, percebi que muitos queriam, depois que passaram pelo choque inicial do que aconteceu. Eles queriam contar a história, queriam falar sobre suas filhas e queriam falar sobre a responsabilidade do acampamento místico. Então, eu cobri essa história por muitos meses, eu não simplesmente fui embora. Como jornalista, às vezes me irrita ficar tão envolvida em uma história, vivê-la no local e depois simplesmente deixá-la para trás. E eu não conseguia simplesmente deixar isso para trás, né? Havia uma conexão pessoal nisso, mas eu queria garantir que também estava compartilhando o que acontecia no acampamento místico. Trouxe o advogado do acampamento místico porque ninguém o conhecia e fui a primeira a apresentá-lo. Queria seguir acompanhando e destacando isso. Mas, ao mesmo tempo, você precisa aceitar. Tudo bem, Pan, seu coração está nisso, mas talvez esse não seja o foco do ciclo de notícias agora. E você tem que lidar com isso. Vai ter um aniversário de 1 ano, então pode ser bom retomar o assunto. E você? Fui um ótimo conselheiro de acampamento e sei que tudo envolve riscos. Todo acampamento funciona assim, torcendo para que nada trágico aconteça. Às vezes você fica confiante demais de que isso não vai acontecer. De qualquer forma, você fez uma reportagem maravilhosa lá. Vilões, né? Quero dizer, Essa é a questão, é tipo, não existem vilões nessa história. Não é como cobrir um tiroteio em escola ou algo assim, onde há claramente um vilão. Acho que, estando lá, ficou claro que houve incompetência. Eles corrigiram coisas que deviam ter feito anos antes, tanto no acampamento Mystic quanto na cidade e na vila. Eles aprenderam, infelizmente, mas foi por meio dessa tragédia com tantas vidas perdidas. E foi uma das poucas vezes, Colby, que eu realmente fiquei emocionada diante das câmeras e chorei, coisa que eu tento não fazer. Mas também sinto que, sabe, foi algo cru e autêntico e aconteceu no momento. E Anderson Cooper me perguntou sobre o meu tempo como acampante e eu comecei a falar sobre isso. Comecei a pensar nas cartas que aquelas meninas que morreram enviaram para casa e que ainda vão chegar pelo correio aos pais enlutados. E eu simplesmente, aquilo me atingiu profundamente. E, de novo, não foi planejado, simplesmente aconteceu. Mas eu acho que isso também me ensinou que, às vezes, tudo bem mostrar um pouco de emoção, porque isso ajuda quem está assistindo a entender melhor a história. é autêntico, né? E também Anderson é meio que o cara que parece provocar as conversas mais genuínas sobre luto. E ele perdeu a mãe dele, Também, certo? E ele é muito bom nisso. E você sabe, ele se sentiu seguro fazendo isso. Era como, mesmo que todos estivessem, você sabe, é como, estou ao vivo na televisão, mas porque era o Anderson, eu me senti segura. sim,
Sabe, e a mensagem mais gentil. Sim, depois ele me enviou a mensagem mais gentil e é tão solidário. Isso é adorável. E sim, mas ele é simplesmente, ele é um colega incrível e você está certa, ele criou aquele espaço seguro naquele momento porque ele entende profundamente o luto. Isso faz uma boa transição para o novo documentário que você lançará no Whole Story em algumas semanas sobre a ascensão do nacionalismo cristão, certo? Sim, vai ser em um domingo e eu consegui assistir a um pequeno trecho antecipadamente. Mas por que você não explica do que se trata esse especial de 1 hora? Então, eu viajei para Moscou, Idaho, no ano passado e entrevistei o pastor Doug Wilson, que é o líder dessa rede de igrejas chamada CRAC. O secretário de Defesa, Pete Hegseth, faz parte disso. Sempre me interessei pelo tema e ao refletir sobre Pete Hegseth e como ele conduzia a oração. E para o Dodge fazendo outras coisas e alguns dos tweets que estavam saindo do DOD. Quero entender melhor como o pensamento da rede de igrejas dele pode influenciá-lo como secretário do DOD. E meio que nos dá uma visão sobre isso, então entrei em contato com o pastor Wilson e ele estava aberto a fazer a entrevista. Ele deixou claro que a CNN, segundo ele, está do outro lado da barreira e deixou bem claro que nos via meio como inimigos. Ele desconfiava de mim e eu tentei mostrar que estava realmente interessada em sua visão e pensamento. Por favor, nos deixe sair, conversar e entender, pois sua influência cresce e isso é comprovado por várias métricas. Ele abriu uma igreja em Washington, D.C., com participação de Hegseth e outros membros importantes. Assim, se aproxima do centro do poder e seu pensamento cada vez mais influente merece atenção. Então ele aceitou. Nós viajamos até lá e eu o entrevistei por cerca de 1 hora e meia e foi uma entrevista muito respeitosa. Claro, eu fiz meu trabalho como jornalista e questionei e desafiei ele em diferentes áreas, mas houve um momento que acabou viralizando, onde ele tem opiniões muito rígidas sobre os papéis de gênero e ele realmente acredita que o homem deve sair para ser o provedor. E o papel principal da mulher é ser mãe, dona de casa, cuidar do marido e assim por diante, em papéis complementares. Ele não acredita no igualitarismo. Perguntei a ele, qual você acha que é o papel da mulher na sociedade? E ele disse sem hesitar, mulheres são o tipo de pessoa de quem as pessoas nascem. Fiquei sentada esperando ele desenvolver a ideia, mas ele não desenvolveu. Ponto final. Ponto final. Era isso, essa foi a resposta dele. Então eu tive uma reação muito autêntica, muito espontânea. Eu falei, espera, você acha que somos só um recipiente? E aí ele continuou dizendo, não, não é como porcos e cavalos, só não exige nenhum talento. Eles também se reproduzem, assim como as mulheres. Não é marido de animal, certo? Mas, sabe, depois que você tem um filho, você se torna a CEO da casa. E, sabe, achamos ruim colocar os filhos na creche. E isso viralizou, quero dizer, teve muitos milhões de visualizações. E acho que realmente tocou muita gente. Tipo, espera aí, quem é esse cara? E ele pensa assim, e muita gente pensa assim. E o secretário do DOD retweetou meu artigo. Eu não quero ficar bajulando, mas o que me chamou a atenção naquela entrevista foi que você questionou, mas com respeito, e pediu, tipo, acho que você até perguntou algo como, eu sou uma mãe que trabalha, isso te ofende? E ele disse que não. Mas, sabe, foi um jornalismo muito bom, porque permitiu que seu entrevistado revelasse sua verdadeira opinião sem que você o encurralasse. Você simplesmente fez perguntas simples às quais ele respondeu e meio que destacou como existem opiniões tão diferentes e opostas em nossa sociedade, certo? E eu acho que isso é importante. Meu jeito de abordar foi, não vou com julgamento, vou com curiosidade. Certo. Quem sou eu para julgar, né? Eu realmente fui com uma curiosidade genuína. E acho que ele sentiu que eu não estava ali para pegar no pé dele, sabe? Era só tipo, olha, me ajuda a entender melhor isso. Sabe, você foi legal. Bem, mas eu acho que você pode ser gentil e firme ao mesmo tempo, e eu acho que as pessoas conseguem sentir isso, né? Você não foi confrontador, você não entrou querendo pegar no pulo, você entrou buscando respostas para perguntas genuínas. Acho que as pessoas percebem essa diferença e se abrem, é isso que um bom entrevistador faz.
eles deixam as pessoas à vontade para falarem o que realmente pensam, em vez de tentarem responder o que acham que você quer ouvir. Ou serem adversárias. E, na verdade, depois que essa entrevista foi ao ar, ele escreveu um post muito legal no blog, não querendo me gabar, mas dizendo que nos agradeceu publicamente, dizendo que fomos muito justos ao dar espaço para ele. E eu quero, porque acho que isso mostrou algo, ele disse. Ele começou dizendo CNN, achando que éramos o inimigo, e depois terminou, depois que fizemos o jornalismo, nos agradecendo e dizendo... Eles não colocaram só as partes provocativas, eles colocaram o contexto também, em torno das partes provocativas ou das partes controversas. E, na verdade, eu pensei, bom, espero que isso abra a mente de outras pessoas que possam ter pensado como ele, que nos viam de uma certa maneira, porque eu sei que a visão dele mudou. Ele se abriu e agora ele está nesse documentário de 1 hora. Mas nós fomos além disso, nos inserimos em uma comunidade em Taylor, Texas, de nacionalistas cristãos sob a rede CREC. E eu vou dizer isso, eles foram adoráveis e acolhedores, e essas são as crenças profundamente enraizadas deles, certo? É nisso que eles acreditam que é isso que a Bíblia ordena, que este deve ser um país cristão, e eles estão tendo filhos para torná-los construtores do reino. E eles realmente acreditam firmemente que as mulheres, o papel delas, o papel principal é em casa, e eles acreditam que é isso que a Bíblia está dizendo para elas. E isso também abriu minha mente como jornalista, indo lá, convivendo com eles e passando um tempo com eles, certo? Acho que vivemos uma cultura onde todos querem dividir entre mocinho e vilão. As pessoas formam seu sistema de crenças de várias maneiras, por isso veem o mundo de formas diferentes. Cresci no Kentucky, passei um tempo no Texas e meus pais famosos me deram experiências que moldaram minha visão de mundo. E muitas das pessoas com quem conversei foram criadas em lares religiosos e elas sentiam que esse era o jeito certo de viver. Quero que entendam que agora também conversamos com mulheres que saíram de diferentes igrejas e denominações cristãs conservadoras, além de pais cristãos. Patriarcado é como elas chamam, e elas foram muito, muito claras ao dizer que ficaram felizes por terem saído. Elas disseram que essa estrutura pode levar ao abuso, que quando você cria uma hierarquia onde as mulheres estão na base, subservientes e submissas ao marido, e você cria essa hierarquia, isso pode levar a situações de abuso. Nem sempre dá certo, nem sempre termina com um final feliz. Isso não quer dizer que todos passem por isso nessas comunidades, mas se evolui naturalmente com alguém controlador ou abusivo, fica claro onde pode dar. Algumas dessas mulheres viveram essas experiências e demoraram para desvendar, desconstruir e sair, pois nessas comunidades o outro é visto como vilão. É como Davi e Golias. Eles acham que secularismo e não secularismo não podem coexistir, então um precisa vencer o outro. E para elas, a sociedade de fora na sociedade externa é ruim. É Golias, exatamente. Muitas com quem conversei pensam assim, escola pública para elas é quase um pecado. Não dá para generalizar, mas é comum nessa visão. E essas mulheres com quem conversei, que saíram, que passaram por abuso emocional ou físico, realmente soaram o alarme sobre o que pode acontecer nessas comunidades religiosas de autocontrole. E elas fizeram uma ligação com o governo Trump e como estamos vendo a influência do nacionalismo cristão crescer dentro desse governo de uma forma que nunca vimos historicamente. Bem, eu ajudei meu filho a fazer um trabalho do 3º ano sobre Noite no Jardim, que foi o comício nazista dos anos 30, que era um comício cristão. Ele iniciou esse trabalho com a citação do Mark Twain. A história não se repete, mas muitas vezes rima, e eis que havia muitas pessoas que sentiam isso. O comício de Trump, no final da eleição, no Madison Square Garden, ecoou alguns desses temas. E eu estou curioso, nesse documentário, eu só vi o trecho em que você está em Taylor, desculpe. Quão explicitamente você direciona isso? E existe, talvez a edição final ainda não esteja fechada, mas você faz uma conexão com o governo Trump. Isso soa como um aviso ou mais como uma observação de que essa é uma tendência crescente? Não acho que, como jornalista, seja meu papel usar isso como aviso. Então isso não é alarmismo, nem mesmo uma preocupação, é mais algo do tipo, isso está acontecendo e devemos estar atentos. Isso é mostrar todos os lados, certo? Mostrar ambos os lados, certo? Como as mulheres que saíram e outras que são judias ou de outras religiões, certo?
Ou até mesmo cristãos acham que eles são uma ameaça existencial lá, como nesses grupos nacionalistas cristãos, certo? Esses grupos nacionalistas cristãos acham que os Estados Unidos se distanciaram tanto dos valores cristãos que isso ameaça sua existência. Precisamos retomar os valores cristãos para sobreviver como sociedade. Então, é mais uma análise das raízes desses movimentos e desse apelo existencial de ambos e por que eles se sentem assim. Cabe ao espectador decidir o que pensa sobre isso. Posso dizer que, pelo que recebi nas redes sociais, muitos estão preocupados com isso, sobretudo pela crescente influência e por verem como retrocesso, retirando direitos das mulheres. Eu entrevistei um pastor subordinado a Doug Wilson que afirmou que a 19ª emenda deveria ser revogada, pois acreditam que só o homem deveria votar pelo domicílio. E eu disse, como mulher que vota, então nos ajude a entender esse pensamento, ele respondeu. Ele acredita que o individualismo causou a desintegração social e defende que tudo se resume à família, sendo necessária mais coesão. Então, sabe, as pessoas podem assistir e tirar suas próprias conclusões, mas elas devem estar cientes disso. Elas precisam saber que este é um momento importante. Nos Estados Unidos, a influência do nacionalismo cristão está no seu auge, segundo os especialistas com quem conversamos, mesmo enquanto o cristianismo como um todo está em declínio. É fascinante. E, sinceramente, eu cresci indo à igreja e participei do conselho da igreja quando meu filho estava na pré-escola, na Plymouth Congregational, no Brooklyn Heights. Mas eu guardo isso para mim, certo? Mas eu realmente acredito que, sabe, você foi para um acampamento cristão, você... Cresci cristã, frequentando uma igreja. E eu acho que, sabe, quase deixando a religião de lado, e talvez isso seja por eu ter sido criado como congregacionalista, o senso de comunidade que sentíamos nas igrejas, escolas, no beisebol infantil e em qualquer outro grupo de afinidade parece ter realmente diminuído para um nível perigoso, certo? Parece que estamos isolados pelas redes sociais, pela internet e pelos mecanismos que nos mantinham conectados, o tecido social, igrejas, escolas, associações de pais e mestres, como se chama? Em grande parte desapareceram, mostrando que o pêndulo talvez tenha ido longe demais. Quando você vê nacionalistas cristãos, acha que há algo nisso? Acho que você está certa. Quando estive com a comunidade em Taylor, Texas, isso me chamou mais atenção. Tudo era entrelaçado, eles pareciam realmente felizes e tinham uma comunidade forte e unida, sabe? Todos cuidavam dos filhos uns dos outros e se ajudavam. As crianças estavam lá fora, meio que andando por aí, brincando umas com as outras, de idades diferentes. Idealmente. E talvez sim há algo nisso, e isso não pode ser ignorado agora. Eu perguntei ao Doug Wilson, o pastor, sabe, em que ponto você chamaria isso de seita, certo? Ele falou, as pessoas reclamam da falta de comunidade, mas quando alguém constrói uma, dizem que é seita. Somos cristãos e temos crenças específicas. É um ponto justo. Eu não sou um nacionalista cristão e acho que muito do que ele defende não é para mim, pelo menos. Mas, sabe, eu posso concordar que uma estrutura familiar forte é boa para a sociedade e boa para a família. Nem sempre, mas existem partes do argumento deles que fazem sentido. Realmente parece extremista. Sim, quero dizer, as opiniões deles são extremas e rígidas. Não há espaço para flexibilidade, não há abertura para mudar de ideia, não tinha como conversar com eles e dizer, espera um segundo, e quanto a isso? Sabe, é como se eles tivessem suas opiniões e pronto, e as duas coisas podem ser verdade, certo? Que eles podem ter essas opiniões que são vistas como extremas e rígidas, mas também têm um grande senso de comunidade e conexão que muitos de nós neste país perdemos, certo? Por isso, acredito que será interessante para quem assistir, observar todos os lados, as complexidades e decidir como enxergar isso. Estou ansioso para assistir. Pode virar uma conversa sobre estudos religiosos, então eu iria. Eu poderia continuar falando sem parar. É fascinante. Quero voltar a algo que você disse sobre a entrevista com Doug Wilson e como ele meio que tinha uma opinião preconceituosa sobre a CNN e em relação a você, e eu suspeito que você provavelmente também recebeu, como disse, o mesmo quando foi ao acampamento Mystic e imagino que também em Taylor. Taylor só deixou a gente entrar por causa da entrevista com Doug Wilson. Ah, interessante. Você entrou porque foi justa com ele. Caso contrário, não permitiríamos. Então, o que está por trás desse ceticismo profundo que existe, especialmente na América Central, especialmente em círculos conservadores, sobre a CNN? Não é só sobre a CNN. Eu acho. Quer dizer, obviamente, alvo desta Casa Branca.
Isso vai nos destacar. Infelizmente, acho que há um sentimento anti-establishment e anti-institucional que está crescendo. Você achou que isso foi uma barreira para o corretor que você estava representando? Meio que sim. Alguns dos meus amigos do Kansas me acham elitista, mesmo sendo sócios de clubes de campo e vivendo no luxo, enquanto eu moro em um pequeno apartamento no Brooklyn. Como posso ser elitista? Existe a ideia de que quem trabalha na mídia, muitas vezes com razão, está em uma mídia cultural elitista, meio Ivy League, aquele tipo de desprezo pela América Central. Então, acho que a desconfiança é de muitas formas merecida. Mas eu fico mais curioso sobre, como você conseguiu conquistar. Você acredita que a CNN teve influência? Os últimos 10 anos foram difíceis. Esse problema foi causado, em parte, por eles mesmos. Quero dizer, olha, eu sempre acho que devemos fazer uma autoanálise e, sabe, nós não somos perfeitos. Claro, existem coisas que se você olhar para trás vai pensar, deveríamos ter feito aquilo de forma diferente, não é? Quero dizer que gostaria que as pessoas entendessem isso melhor. Quero dizer, as pessoas ainda acham que eu sou controlada todos os dias, que sou como uma marionete e que os chefes corporativos estão me dizendo o que fazer e o que não fazer. É impressionante. É incrível. Quando conto isso, até pessoas instruídas se surpreendem. Sério, você tem independência editorial? Sim, sou eu quem escolhe quem participa do meu programa e as perguntas que farei. Então eu vejo a quantidade de trabalho incansável e esforço que é investido para verificar o que publicamos, especialmente nessa era da IA, e garantir que estamos sendo justos com os convidados e tudo mais, certo? Mas também estamos enfrentando um momento muito difícil. E é verdade que você tem um presidente que repetidamente disse que somos notícias falsas de novo, sabe? Isso é muito difícil de competir agora, mas isso não isenta a CNN ou outras organizações de imprensa de possíveis melhorias. E eu realmente acho que você está certa sobre o fato de que, às vezes, ficamos muito presos na bolha da política de corrida eleitoral e nessa visão meio elitista de que ninguém é perfeito. E sempre há espaço para... Examinar e analisar é essencial, por isso valorizo a mídia. Acho que ela deve ser criticamente analisada, pois ainda tem muita influência e deve ser responsabilizada. Me conte mais sobre o que você gosta na mídia. Porque você quer autopromoção. Mas não, acredito nisso. Devemos ser responsabilizados. Se eu fizer uma entrevista fácil com alguém no poder, devo ser chamada da atenção. A coisa mais rara na mídia política e mídia, é a pessoa que diz, sabe de uma coisa, você está certo, eu errei nisso. Mas é assim que você constrói confiança. Essa crítica é justa. Escrevi Collins e alguém pode perguntar se deixei isso passar. Admito que não fui claro, assumi, mas poderia ter sido mais explícito. Veja, isso é ótimo porque, adivinha, existe, eu não conheço. Até onde eu sei, nunca existiu um ser humano perfeito. Existiu? Você está bem perto disso, Colby. Bem perto. Então, minha visão é sempre assim. Todo dia eu estou aprendendo e posso evoluir, melhorar e crescer. E se eu recebo um feedback de alguém que eu respeito e penso, ok, sabe de uma coisa, você está certo, eu vou fazer melhor da próxima vez e não vou cometer o mesmo erro de novo. E por que temos tanto medo de admitir erros e ser transparentes? Acho que isso constrói confiança e conexão com o público. Então, eu tenho que fazer a pergunta sobre esse tipo de minar a credibilidade da CNN e da grande mídia de forma muito sistemática pelo presidente Trump e seus representantes. Caricaturas e estereótipos existem porque tem alguma base, na verdade, o que gera certa ressonância. Certo, Mas como você lidou com isso? Parece que a emissora está constantemente tentando, quase como se fosse um desafio, ter qualquer voz, por medo de ser acusado de ser tendencioso. E então, às vezes, é quase neutro demais, como a emissora, como você trabalha para lidar com isso, tem representantes do Trump lá e você faz perguntas difíceis para eles. Mas as pessoas vão dizer, por que você está dando espaço para alguém que está falando sobre mentiras eleitorais que não tem fundamento? Como você encontra esse equilíbrio entre se envolver com o poder executivo e as posições deles, mesmo sabendo que as posições deles podem não ser sempre precisas, justas ou até verdadeiras? Eu acho que é uma pergunta realmente justa. Eu já pensei muito sobre isso e, olha, nós não somos uma coisa só. Então, você pode perguntar para outro jornalista sênior e ele pode ter uma opinião diferente. Eles podem errar, mas eu estou perguntando para você. Mas a minha opinião é que essas são pessoas no poder e é como os nacionalistas cristãos. Isso está acontecendo.
E você pode não concordar com isso, e pode achar que está totalmente errado, e os fatos podem contradizer completamente tudo o que eles estão dizendo. Adivinha, esse é meu trabalho, rebater com fatos e evidências. Mas as pessoas precisam entender o que está acontecendo, e na minha opinião, o pensamento de Stephen Miller. E assim como o pensamento do presidente Trump e de outros que estão no poder, que estão moldando este país, seu futuro e a ordem global mundial, certo? As pessoas deveriam entender isso, na minha opinião. Acho que às vezes as pessoas preferem atacar quem traz a mensagem, não é? É como se... Por que você está dando espaço para ele? E aí, às vezes, quando eu converso com as pessoas, ele vem falar comigo porque achou que eu não fui dura o suficiente, ou qualquer coisa assim. Você deveria ter perguntado sobre isso. É tipo, eu respondo para eles de uma forma muito respeitosa, só digo, você poderia ser um pouco mais claro? Eu gostaria de entender melhor o que você sentiu que estava errado, e aí eles dizem, ai meu Deus, sabe, não é você. É só que eu estou tão chateado com esse ambiente em que estamos agora. Acho que isso desperta um sentimento visceral nas pessoas quando vem ao programa. E não importa o que você faça, nunca será suficiente. Mas não é meu trabalho agradar o público ou agradar a internet. Eu vejo meu trabalho como trazer pessoas de poder de todos os espectros e de todas as políticas. E responsabilizá-los e desafiá-los e deixar as pessoas absorverem isso da maneira que elas sentirem que querem absorver. Eu entendo, acho, a lógica por trás de dar espaço para pessoas que você sabe não agem exatamente de boa fé. Porém, meu maior problema com esse tipo de pensamento é esse. Se você resumir, acaba chegando a algo como esperar que ignorar o problema vai fazer ele desaparecer. E é uma situação realmente complicada de lidar, porque no fim das contas nós não vivemos mais em uma realidade compartilhada. Eu sei. É realmente triste, né? Eu acho. Às vezes penso, as pessoas ligam para os fatos como eu? Bem, a gente nem consegue concordar com o mesmo conjunto de fatos, né? Ah, eu sei. E isso quase faz com que o jornalismo, que é totalmente baseado na reportagem objetiva dos fatos, quase se torne irrelevante ou inútil numa era pós-moderna onde tudo é subjetivo. É uma época assustadora. É assim mesmo. A gente se sente perdido, né? Já escrevi sobre isso e temos algoritmos. Eu ia justamente mencionar isso. Essa recompensa, sabe, conflito, conspiração, e não recompensa a reportagem factual. Ninguém clica na nuance. Porque as pessoas querem ter suas opiniões reafirmadas, isso é confortável para elas. E qualquer coisa diferente disso, qualquer coisa que desafie a própria identidade delas, isso é assustador e ameaçador, não é? E então elas querem voltar para sua bolha ou câmara de eco que faz com que se sintam bem, confortáveis e aconchegadas. E eu realmente fico preocupada que as pessoas simplesmente não existe mais o respeito, a deferência e a reverência pela verdade, pelos fatos e pelas evidências como existia antes. A mentira de Trump sobre a eleição roubada é um exemplo disso. Ele repete isso várias vezes. Ela tem teorias sobre por que pessoas razoáveis acreditam nisso. Mas todos os fatos e evidências mostram o contrário, certo? A eleição da Geórgia foi conduzida pelos republicanos e analisada repetidas vezes por eles. Exatamente. Quero dizer, isso para mim, isso me assusta, porque eu penso, não importa o que aconteça, a emoção sempre vai vencer os fatos. Infelizmente, quero dizer. Essa é simplesmente a verdade. E assim, para muita gente, é a emoção da coisa e a repetição. Uma vez que você fala isso o suficiente, entra na cabeça delas e começam as sementes da dúvida. Bem, espera um segundo. Talvez tenha sido história. Odeio dizer, mas isso segue padrões de capítulos bem feios da história mundial. É impressionante como a retórica se repete. Mais algumas perguntas, uma delas, sabe, falando sobre seu papel na CNN e você está em Washington, D.C. Eu já ouvi críticas e eu mesmo observei isso. O escritório da CNN em Washington, D.C. parece realmente superar as expectativas. É realmente um tipo de núcleo da rede, sabe? Muita programação vem de Washington, D.C., como deveria ser. Uma das críticas é que a CNN talvez foque demais nos dramas internos de Washington e do Capitólio. E mérito para Manu Raju, que é o melhor da área. Ele é incrível. E eu entendo como as manobras políticas em Washington são uma história que vale a pena ser coberta. Mas isso às vezes acontece às custas de uma cobertura mais real do que está acontecendo na América Central? Você sente que às vezes é um pouco autocentrado ou solipsista nesse jeito do mundo de Washington? Se você assistir ao meu programa, verá que não fazemos painéis sobre política de corrida de cavalos, por decisão deliberada. Outros na CNN são melhores nisso do que eu.
Mas o que eu posso falar é sobre o que eu faço no programa e acho que isso já diz muita coisa. Minha equipe sabe que para mim é essencial incluir americanos comuns no programa. Então, quando há uma paralisação do governo ou quando os prêmios de seguro de saúde estão aumentando, vamos trazer aquela pessoa que está no Kansas, Kentucky ou Texas e que está realmente preocupada com como isso vai afetá-la. Porque não há maneira melhor de entender isso do que ouvindo a própria pessoa, em vez de ter um especialista falando, certo? Essa sempre foi minha opinião. E temos o John King, cujo trabalho eu realmente invejo e gostaria de fazer. Tipo, sair pelo país, conversar com as pessoas e trazer as histórias delas de volta para Washington. Ele é um Jack Kerouac dos dias atuais. Ele é incrível e suas histórias sempre esclarecem muito. Sempre que faz isso, peço, coloca a matéria dele, chama John King, vamos falar sobre isso. Tipo, o que as pessoas do interior estão dizendo e pensando, e eu estava fazendo esse quadro de rádio, mas mudamos para Michael Smirkanish fazer porque ele tem o próprio programa de rádio. Mas o objetivo disso tudo é, o que os ouvintes estão dizendo? O que as pessoas que ouvem seu programa dizem quando ligam para você? Feedback real? Feedback real de pessoas de todo o país. Hoje entrevistei Michael Smirkanish sobre o que seus ouvintes acham de uma paralisação parcial do governo. Eles se importam? Eles estão realmente prestando atenção nisso? E ele disse, não, na verdade não estão, a menos que estejam numa fila da TSA e demore uma eternidade, tipo, eles não estão prestando atenção nisso. Então ele consegue ser nosso canal para mostrar o que os ouvintes de todo o país estão pensando e sentindo sobre o que está acontecendo em Washington. Esse é o meu jeito pessoal de abordar isso. Quando você foi para Taylor, Texas, ou Moscou, Idaho, parece uma armadilha para veículos de mídia baseados em Washington ou Nova York irem para outros lugares e evitarem. Quase como antropologia social, você vê algumas reportagens que parecem assim. Olhe como essas pessoas vivem, é quase como tipo... Eles estão nisso. É uma geografia comercial, sim, como animais de zoológico. Sabe o que quero dizer? E acho que talvez porque você cresceu em Kentucky, você não conseguiu fazer isso, conseguiu meio que evitar isso. Mas você achou que era algo do qual precisava estar ciente? Tipo, se envolver, ou você simplesmente se conectou com os assuntos? Meio que? Eu não sei. Eu só vejo os seres humanos como todos nós somos humanos e todos estamos lutando à nossa maneira e sofrendo. Eu só vou e fico, tipo, quero entender o que você está pensando, me ajuda a entender, sabe? Tipo, pessoalmente, eu não me senti assim de novo. Todos nascemos em uma situação, como você disse sobre o Nepo Baby. Eu nasci em uma família da qual eu não escolhi sair, me sinto abençoada e tudo mais, mas vieram dificuldades junto com isso, né? Vieram. Eu não tive uma criação convencional e eu sempre penso que os seres humanos simplesmente nascem no mundo, na situação familiar em que você é colocada. E aí você meio que tenta entender, faz o melhor que pode, aprende e cresce. Então estamos todas juntas nisso, né? Não importa onde você esteja ou como viva, gosto de me conectar com as pessoas nesse nível básico e compreender. Quero acrescentar sobre filhos de famosos que também refleti bastante sobre esse tema. Quero perguntar às pessoas críticas que dizem, você só faz isso por tal motivo. E aí, o que querem que eu faça? Devo passar o dia inteiro no quarto sem fazer nada, só enrolando o cabelo? Ou é isso que você quer? A coisa pela qual eu sou realmente apaixonada, que eu amo fazer e sinto que é o que eu nasci pra fazer, sabe? E eu sempre pensei sobre isso, tipo... Eu acho que essa é a resposta certa, né? Para ser sincero com você, eu acho que ninguém realmente sabe. Acho que você não é considerado um Nepo Baby, não penso assim. Acho que os Nepo Babies são criticados não só pelos pais que têm, mas também pelas oportunidades e pelo comportamento deles. Como já disse várias vezes, acho que você só quer reclamações ou elogios. Nesse ponto... Começo a agir como primadona, gritando com a equipe. Me tragam meu café. Então, última pergunta. Foi no ano passado que você começou a co-apresentar o Situation Room com Wolf Blitzer? Ele é tão difícil de trabalhar quanto parece? Ai, meu Deus, Wolf Blitzer, deixa eu te contar. Ele é uma verdadeira primadona. Ele parece o homem mais doce e gentil do mundo. Na verdade, é assim, não estou dizendo isso só porque ele é meu co-âncora e eu tenho que falar isso. Ele realmente é a pessoa mais fácil de trabalhar e a mais gentil. E ele é tão respeitoso e adorável com todo mundo, não importa quem você seja, ele simplesmente ama todos. Ele faz festas de dança antes do programa, sabe? Ele coloca a música dele, ele ama a música. Como que Wolf Blitzer manda ver? Deus, Chumbawamba é um dos favoritos dele. Ele tem várias que não surpreenderiam você. Ama Taylor Swift, então coloca música e todos dançam e cantam.
E não tem ego nenhum. O homem poderia ter o maior ego. É um ícone e um verdadeiro profissional. Se ele estiver em uma entrevista e eu quiser perguntar algo, ele permite. Sim, Pam, pode entrar. Não faz questão de ser o centro das atenções. Ele não é difícil. Não, ele é o oposto. Sinto-me muito abençoada por sentar ao lado dele todos os dias e aprender com ele. Ele é um par. Ele é incrível e não posso falar nada ruim sobre ele. Acho que ninguém no escritório de DC ou quem o conhece poderia. Não, confirmo minha apuração. Procurei sobre ele por muito tempo e sigo sem encontrar nada. Ele parece estar bem. Ele ganhou ótima reputação por ser legal, então esse foi um ensaio excelente. Acho que devemos começar a gravar. Tudo bem, vamos começar, vamos colocar a câmera para rodar, com certeza. Pamela Brown, co-apresentadora do Situation Room, estou ansioso para assistir sua palestra sobre nacionalismo cristão. Muito obrigado por ter vindo. A conversa foi ótima e divertida. Obrigada por dedicar seu tempo. Muito bom. Obrigado por assistir.